Não, e hoje em dia tem muito mais mulheres surfando, né? Bom, Sim. tu que, né, trabalha Sim. com isso e já fez muitas surf trips com meninas, né? E com homens também, mas enfim, tu deve ter visto uma mudança, assim, né? A quantidade de mulher que tem hoje pro que tinha naquela época, Sim, né? Assim. sim. Eu acho que esse boom, ele veio há uns 8 anos atrás. É, Pra mim, assim. que legal. Lá Não. por 2014, eu acho que começou essa... Tu associa alguma coisa, alguma virada de chave? Eu acho que houve alguns movimentos, assim, né? E teve o movimento Elas Também Dropam, né? Que foi um projeto voluntário que a gente desenvolveu. Eu acho que ele foi bem pioneiro também, assim. Precursor, né? Tinha o Floripa Surf Girls na época também. E eu acho que isso a gente conseguiu impactar, assim, a longa distância. Não foi só regional, não. Isso acabou... sabe, que nem aqueles pinos de boliche, assim, né? Um leva o outro, assim. Eu acho que chegou até um nível internacional mesmo, assim. Eu tive feedbacks de vários países, inclusive. Nossa, que legal. De projetos inspirados pelo Elas Também Dropam. E conta um pouquinho pra gente como é que foi, assim, o que era esse projeto, qual era o intuito, como é que funcionava? O Elas Também Dropam, ele foi um projeto voluntário, né? Eu criei ele logo depois que eu voltei da Indonésia. Eu passei 2 meses na Indonésia, em Nias, onde eu já fui fazer um trabalho voluntário lá. Eu ensinei 300 crianças a escovar os dentes e tal, fiz toda uma movimentação. E quando eu voltei, eu fui convidada por 2 amigas francesas, que eu já gostava muito de viajar. Assim, logo que eu me formei dentista, de todo o dinheiro que eu tinha era pra viagem. Se não fosse pra praia, era surf trip internacional. Um dinheiro bem gasto, né, Dinheiro bem gente? gasto. Que Você legal. tava com a roupa velha, os tênis furados, o cabelo desgadelhado, as unhas, né? Mas o passaporte tava em dia, né? Assim, tipo, Adoro. eu gosto de gastar dinheiro, sabe? Eu não ligo pra roupa, eu não ligo pro carro. Gosto de comer bem, mas gosto de viajar, sabe? E se tiver que viajar no perrengue, tipo, se eu tiver com pouca grana, que eu tiver que ficar no muquifo pra conseguir viajar, eu vou dormir no muquifo. Mas só pra poder estar lá em Nias, de frente pro mar, pra aquela onda que eu vi na capa de revista, sabe? Assim? Que massa, Então, inspirador. por muitos anos eu percorri isso, assim, né? E aí eu já tinha ido pra Ossegor, pra França, onde eu conheci umas meninas francesas. E aí depois que eu fiz esse trabalho voluntário na Indonésia, elas meio que me olharam diferente. Falaram, bah, essa guria é legal, vamos, né, desenvolver algum projeto com ela. E na época elas me convidaram para desenvolver um projeto de surf profissional no Brasil. Só que eu não era do ramo, nunca me envolvi, eu nunca fui competidora, eu nunca participei de eventos. Eu era uma free surfer que gostava de viajar, né? E elas já eram meio envolvidas com WSL, com WQS, com eventos e tais internacionais e tal, Liga Mundial. E aí queriam que eu fosse meio que a pessoa que fosse receber a parte financeira no Brasil. Elas diziam que tinham dificuldade de ter alguém para canalizar e receber isso aqui, alguém de confiança, enfim. E aí eu fiquei com a missão de encontrar uma equipe bacana pra gente conseguir desenvolver o projeto, que o dinheiro ia vir da Europa. Olha, que legal. Daí elas falaram, não, tu vai ser tipo a contadora. Eu falei, mas eu sou péssima em matemática. Ela falou, não, a gente só precisa de uma pessoa de confiança. E no Brasil, o resto chegou instalado né? no Brasil. Eu, nossa, mas é muita missão, lidar com número e coisa, não é minha área. Ela, não, mas fica tranquila. E aí eu fiquei nessa incumbência de formar uma equipe e eu fracassei. Eu fui atrás de contatos de pessoas famosas que eu achei que pudessem me ajudar. Só que assim, né, esse é um universo muito fechado, assim, né? E é difícil tu encontrar uma pessoa de confiança, envolvendo dinheiro, envolvendo ego, sabe? Tipo, várias vezes eu escutei assim, quem é essa guria aí que chegou ontem? Então as pessoas não estavam preocupadas com a minha intenção, sabe? Estavam preocupadas que era uma gaúcha que chegou em Santa Catarina, que Queriam tá se ver o teu achando, currículo. que tá se achando, que tá, sabe? Eu escutei muito isso. E aí eu fracassei nesse projeto com elas. E uma coisa que me indignou muito é que eu falava assim, não, nós vamos fazer o masculino e feminino, porque a ideia era fazer uns eventos de WQS. E aí eu só escutava assim, não, feminino nós vamos fazer se tiver dinheiro. Não, nós vamos fazer os dois. E aí os caras, e eu só procurei homens na época, porque a galera que estava envolvida na época eram homens, não tinha mulher no segmento para eu procurar. Procurei as atletas, mas as atletas não tinham muito o que fazer na época em relação a contatos em eventos, elas não sabiam dos bastidores. Eu queria entrar no bastidor, né? E aí eu escutava isso, não, a gente só vai fazer o feminino se tiver dinheiro. Aquilo começou a me indignar.
E eu não sou uma pessoa de ficar quieta com as coisas, assim, quando eu vejo coisa errada. Eu não sei Adoro. se é defeito, se é qualidade, Acho que mas é qualidade. assim, se eu vejo um negócio errado, eu sou assim, eu sou a que defende os fracos e oprimidos, eu sou a Liga da Justiça. Né? Já me incomodei muito por isso, mas... E aí, na época, eu comecei a questionar. E os caras começaram a não gostar. Tipo, que essa guria, nós estamos aqui, vamos fazer um evento, e ela tá batendo de frente. E aí eu pedia papelada, a coisa não aparecia, coisa, sabe assim? E aí as próprias meninas francesas, na época, falaram assim, não dá pra trabalhar com brasileiro, nós estamos fora. A gente segue amiga até hoje, eu e elas. Elas vieram me visitar depois, tipo, só pra gente, curtir. Mas o projeto morreu ali, com elas. Só que, elas me cutucaram muito, né? Porque daí eu já tinha revirado. Já sentiu o que tinha que Aí eu ser falei, feito. não, cara, eu quero fazer um projeto com mulheres. Eu quero ver mais mulheres surfando. E foi aí que nasceu Elas Também Dropam. Primeiro eu fiz uma chamada no Facebook, dizendo que eu ia fazer um aulão, eu fiz curso de instrutora, e eu ia fazer um aulão voluntário. Ia levar todo equipamento. Ia levar long john, roupa de borracha, leste, quilha, parafina, protetor solar. Bora, mulher. Tudo. E eu tive o apoio do Ataíde. Lá do Campeche, que é um legal. queridão, Ataíde, queridão. Sim, Ataíde sempre Ele foi o presente. padrinho do Elas Também Dropam. Que legal, E aí ele gente, ofereceu não sabia a casa disso. dele, ele ofereceu a casa dele, botou uma pilha pra fazer o primeiro encontro. Tipo, eu queria, mas foi ele que botou essa pilha. Assim, não, vamos fazer. Que legal. E aí eu, meu Deus, vamos fazer. E eu botei Pior que na a Thaís é internet. bem assim, né? Não, então vamos fazer agora. Botei na internet, eu era lá da Ponta das Canas. Botei na internet que eu ia fazer um encontro de surf feminino na Praia do Campeche. No primeiro dia surgiram 11 meninas. Na segunda semana surgiram 25. Na terceira semana vieram 40. Nossa. Aí começou até a me trazer problema, né? Porque aí o pessoal do Campeche começou a se incomodar. Que a hora que a gente chegava na praia, era aquele mar de mulher chegando na praia. Os caras, vocês vieram pra fazer crowd, vocês estão atrapalhando. Eu dizia, 1 horinha, 40 minutos ali na espuminha, tipo, não dá pra vocês darem, né, um joinha pra gente, uma empurradinha, aquela dica, aquela paciência, assim, né. E aí o Elas Também Dropam, tipo, eu comecei a entender mais o cenário e aí eu acabei estruturando ele em 3 pilares. Que era por mais mulheres praticando surf, as free surfers, que foi o propósito desses encontros que eu fazia semanais no Campeche. Então, por mais mulheres praticando o esporte, porque não tinha. O segundo pilar era por mais oportunidades para as atletas, que elas tivessem mais competições com categoria feminina e que quando houvesse as premiações também fossem bacanas, fossem iguais, fossem melhores. E o terceiro pilar era por mais oportunidades para as mulheres nos bastidores do surf. Mulheres apresentadoras, locutoras, juízas, promotoras de evento, né? Sim. Então esses foram os 3 pilares trabalhados durante o movimento Elas Também Dropam, né? Que legal. Como é que ele tá hoje em dia? Hoje ele deixou um legado, assim, né? Ele aconteceu com de 2014 até 2019, mais ou menos. Daí... O que aconteceu? Devido ao Elas Também Dropam, eu fui bater na porta da federação. Cheguei lá, Foi aí que fez o gancho. foi aí que fez o gancho, porque daí começou aquela coisa de competição com quem eu tenho que falar, com a federação. Eu fui lá, bati na porta. Oi, eu queria falar com o responsável pelo surf feminino. Ai, que legal. Aí os caras, não tem, nem tem. Oi, eu sou a Tina. Quem? Da onde? Tina? Que legal. Né? Foi assim, e daí talvez um pouco assim pelo, não diria o constrangimento de ter alguém perguntando e não tinha, aí tipo, então vamos ter que criar, sabe? E foi aí que foi criada a diretoria de surf feminino, porque daí eu ficava cobrando coisa do feminino, e daí eles, então vem cá e assume, vamos fazer a diretoria. Tem que ter alguém pra resolver isso, né? Tipo, tu tá com tempo? Tá com tempo, querido? Foi assim, aí então foi criada, né, a diretoria de surf feminino da FECA Surf, né? Que legal, tu foi a primeira. Eu fui a primeira então. da história. Ai, que Que legal. linda. Santa Catarina. E depois, a partir de Santa Catarina, outros estados criaram a diretoria de surf feminina. E depois de algum tempo, a WSL implementou lá várias normas em relação ao surf feminino, né? Existe até hoje uma lei de equidade dentro da WSL, que tá agora que eles estão conseguindo, acho que desde o ano passado que aconteceu, só que essa lei ainda não tá plena, porque essa lei ainda tá prevendo essa equidade
em juízas, em beach marshals, em pessoas trabalhando no evento, em jornalistas, já tá. Mas Vocês viram que agora, a né, equidade para receber, tu diz? eu digo em todas as profissões que envolvem o oportunidades. evento, todas as oportunidades de trabalhar com aquele evento. De botar as mulheres pra dentro da organização. Exato, em todos os setores. Todos os setores. Né? Desde a criação, desde da mídia, desde o marketing, desde a locução. É verdade. Mas vocês podem perceber que já tá diferente. Com Né? certeza. Agora as meninas da webcast ali são meninas, né? Antes era sempre o mesmo cara. Pode ver que, né, a CEO da WSL hoje é uma mulher. Que legal, olha, eu nem Né? tava sabendo, Sim, que legal. Sim, tem a Jasmine Ledaya, que ela é a, tipo, a embaixadora de surf feminino da WSL, né? Também tá fazendo a diferença, ela é ex-competidora de surf profissional. Legal, E é doido Então- pensar que isso é recente, né? Exato, exato, Sente, assim. exato. E na época do Elas Também Dropam, eu recebi feedback de todo o Brasil, do Rio Grande do Norte, São Paulo. São Paulo, a gente criou algumas categorias de surf feminino aqui na FECA Surf, que depois foi replicada em São Paulo, foi replicada no Rio de Janeiro. que legal. Eu recebi feedback da Austrália, de vários países. Nossa, que mesmo, legal. assim.